Bom dia, crianças. Hoje é nossa aula de Geografia. Nós estamos no capítulo 10, Escola, Lugar de Aprender e Conviver, página 219 até 228. Então, vamos abrir na página 219, Escola, Lugar de Aprender e Conviver. Então, o que é que nós aprendemos na escola? Nós aprendemos a ler, a escrever, fazer continhas, nos auxilia a usar o dinheiro, como a gente usar o dinheiro, a gente aprende horas, a gente tem conhecimento do relógio, né? Vários modelos de relógio, a gente aprende sobre o nosso planeta. Então, a escola é um lugar muito importante para a nossa vida e é uma coisa assim que marca a nossa vida, né? E aí nós vamos continuar, eu vou ler, e eu vou ler nem tudo, porque senão o vídeo fica muito longo, muito cansativo, então eu vou explicando e vou lendo alguma coisa. O que você tem aprendido de mais interessante na escola? Então vocês vão pensar aí na vossa casa, né? O que a gente aprende de mais interessante? A ler, a escrever, foi tudo isso que eu falei. O que você acha de conhecer outras pessoas na escola e conviver com elas? Então é muito gostoso a gente conviver na escola com os nossos coleguinhas, a gente conhece novos amigos e a gente se encontra todos os dias. Então a escola é muito importante na nossa vida. A escola é um lugar onde adquirimos conhecimentos importantes para o nosso dia a dia, né? Foi o que eu já falei. Então, quando aprendemos a somar e subtrair, podemos saber, por exemplo, se o dinheiro que temos é suficiente para comprar algo que queremos ou se o troco que recebemos está correto. Então, a escola nos auxilia muito a lidar também, ter conhecimento sobre o nosso dinheiro. A gente tendo conhecimento, a gente confere quando a gente recebe troco, a gente sabe ver se o troco está certo, assim por diante. Depois que aprendemos a ler, podemos conhecer o que contam as histórias dos livros, dos gibis. Nas ruas passamos a entender o que indicam as placas, os cartazes. Então é muito importante a gente saber ler e escrever, é o que sempre a professora fala. Então quem sabe ler e escrever, né, tem muita facilidade de entender as historinhas, de ler as placas, de ler tudo que aparece em nossa vida. Quando aprendemos a escrever e a ler, podemos nos comunicar com pessoas por meio de bilhetes, de cartas, por mensagens, via internet. Podemos anotar em listas as coisas que precisamos fazer ou comprar. Então, a leitura escrita é muito importante na nossa vida. Quem não sabe ler e escrever, como que vai usar um celular? Como que vai ler um jornal? Como que vai escrever um bilhete? Se a gente não sabe ler e escrever, como a gente vai mandar uma mensagem através da internet, do celular? Então é muito importante a leitura, então por isso que a gente tem que treinar bastante a leitura e se esforçar para aprender a ler e escrever. Então aqui a gente observa na página 220 algumas imagens, né? Na escola aprendemos a importância de observar com mais atenção os diferentes lugares que frequentamos no nosso dia a dia. Aqui, ao aprendermos a ver as horas no relógio, podemos ficar atentos aos horários, por exemplo, que hora começa a aula, que hora termina a aula. Então eu vou fazendo um resuminho assim, não vou ler tudo porque fica muito longo o vídeo, mas vocês vão prestando atenção que vocês vão aprendendo. Então aqui embaixo na última imagem, na escola realizamos experiência que nos possibilita descobrir como por que ocorrem os fenômenos da natureza. Então a gente aprende muita coisa na escola sobre a natureza, os fenômenos que acontecem na natureza. Então, passando para a página 221, já tem as atividades para a sala. Substitua os códigos pelas letras correspondentes e descubra alguns conhecimentos que podemos adquirir na escola. Então, essa atividade é muito legal, né? E vocês têm conhecimento desse tipo de atividade. Então, vocês, por exemplo, você vai juntar a casinha que tem a folhinha, que letrinha que tem nessa casinha, que letrinha que tem a casinha do aviãozinho, que letrinha que tem nessa casinha que tem esse desenho aqui esse desenho. Então, o que vocês vão aprender? O que palavra vai formar? Então, juntando todos esses desenhinhos,
Vocês vão acompanhar, olhar aqui em cima, né? De acordo com os desenhos, tem as letrinhas relacionadas aos desenhos, tem as letras, juntando vai formando uma palavra. Assim vocês vão fazer a A, a B, a C e a D, certo? Vocês já sabem, vocês têm conhecimento desse tipo de atividade. Passando para a próxima página, que é 222, em cada escola um aprendizado diferente. Então, conforme a escola, né? Conforme a cultura de cada um, é o jeito que a gente aprende na escola. Então, na maioria das escolas são ensinadas disciplinas como língua portuguesa, matemática, ciência, história e geografia. Em algumas delas, os alunos utilizam tablets em sala de aula ou somente livros e cadernos. Cada escola é de um jeito. Então, conforme a nossa convivência, conforme a gente mora, no Brasil é de um jeito, em outro país é de outro, assim por diante. Os índios têm outro tipo de aprendizado. Então, existem vários tipos de escola. Então, a gente observa aqui esse desenho, que tem um plantio, né? Os alunos em aula no campo, os alunos em aula no campo, na cidade de Independência do Ceará. Em 2013, eles estavam aprendendo plantio, como se planta. Então, não é só dentro da sala de aula, aprendendo a ler e escrever. Então, tem muitos tipos de escola, tem vários tipos de escola, de acordo com o país onde a gente mora, a cultura nossa, é o aprendizado. Agora aqui, ó, conversando sobre o assunto. A escola é um espaço onde adquirimos muitos tipos de conhecimento e praticamos muitas atividades, né? Isso aí todo mundo sabe. Você já realizou na escola onde estuda algumas das atividades mostradas acima? Qual? Então, na nossa escola, vocês já fizeram algumas dessas atividades? Na escola vocês já plantaram alguma planta, alguma árvore? Então, aí é pessoal, a resposta é pessoal. B, que outras atividades você gostaria de aprender na escola onde estuda? Então, aí vocês vão pensar e vão responder que é pessoalmente. Passando para a página 223, escolas indígenas. Então, os índios, nós já aprendemos, né, nos capítulos anteriores, que eles também estudam, que eles também têm sua cultura, seu modo, né, de estudo. Crianças indígenas na escola da aldeia Mato Verde, bonita, na cidade de Maricá, Rio de Janeiro, em 2018. Então aqui, né, tem os índios, as crianças, aprendendo assim, numa sala de aula, aprendendo aqui, parece que é pintura, né? Crianças indígenas se preparam para fazer pintura corporal para ritual na aldeia. Então aqui eles estão aprendendo a fazer pintura, porque nós sabemos que os índios, eles se pintam, se maqueiam, fazem aqueles desenhos. Então aqui na aldeia, eles estão aprendendo, tem uma escola que ensina as crianças a pintar, a se pintar. Então, passando para a página 224, escolas pelo mundo, aqui tem um texto, né, que aqui fala, assim como você, crianças que vivem em outros países do mundo, também vão para a escola. E como você, elas também aprendem a ler e escrever, a desenhar e pintar, a fazer contas e muito mais. Então, todos os países têm escola, então eles aprendem como nós. Aprender a ler, escrever, desenhar e tudo mais, pintar. Então é comum, né, a escola em todos os países do mundo. Aqui passando para a página 225, já tem as atividades para a sala. As escolas são diferentes entre si, assim como as pessoas que estudam nelas, observem a imagem. Então, como nós conversamos bastante sobre isso, então as escolas são diferentes, né? Existem vários tipos de escola, vários tipos de aprendizado. Quais as diferenças que você observa entre as crianças da imagem? Então vocês vão observar a imagem e vão responder a pergunta: quais as diferenças que você observa entre as crianças da imagem? Então, você, pessoal, que tipo de criança que vocês verem aqui? Tem cadeirante, tem criança de... Então eu não vou falar, senão vou falar a resposta, é só observar, essa resposta é pessoal. A B, muitas vezes as pessoas dão apelido
uma às outras por causa de característica física. Você já recebeu um apelido dos colegas da turma? Como foi essa experiência? Então, você já recebeu algum apelido na escola ou assim, em turminha de colegas? Como você se sentiu? Qual foi sua experiência? A gente pode colocar apelido no outro? Não, nós sabemos que é bullying, então cada um tem seu nome, devemos chamar pelo nome. É proibido colocar apelido nos outros, nos amigos. Então, passando para a página 224, escola pelo mundo. Não, a página 224 nós já falamos, né? Escola pelo mundo. Agora nós vamos para a página 225, atividade para a sala. Não, 226, desculpa, 226. Para saber mais, as pessoas que não sabem ler nem escrever. Toda criança tem o direito de frequentar a escola. Esse direito é garantido por lei. Contudo, muitas pessoas em nosso país não tiveram, quando criança, esse direito respeitado. Por essa razão, essas pessoas cresceram sem saber ler e nem escrever, sendo consideradas analfabetas. Então, as pessoas que não sabem ler e escrever, que não tiveram oportunidade de entrar numa escola, elas são consideradas analfabetas. Segundo dados do IBGE, de 2017, 7 em cada 100 pessoas com mais de 15 anos de idade são analfabetas no Brasil. Então, no nosso Brasil, existem muitas pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar a escola, então não aprenderam a ler e escrever. Conversando sobre o assunto, converse com os colegas sobre quais dificuldades um adulto que não sabe ler ou escrever pode enfrentar no dia a dia. Então, isso daqui, como vocês estão em casa, vocês poderão conversar em casa com o ajudante da tarefa. Que dificuldade uma pessoa analfabeta enfrenta no nosso mundo de hoje, no nosso dia a dia. Imagine uma pessoa que não sabe ler e escrever, que sofrimento, né? Ela vai penar muito, ela vai sofrer muito, porque uma pessoa que não sabe ler e escrever tem que pedir ajuda. Então, é uma vida, né, mais complicada. Então, por isso que nós temos que aprender a ler e escrever para ter mais facilidade no nosso dia a dia, na nossa convivência social. Atividade para casa, página 227. Observe as situações apresentadas na imagem a seguir. Elas mostram crianças indígenas do povo Calapalo, da aldeia Aia, no estado do Mato Grosso, em 2018. Então, vocês vão observar essas imagens e vão responder, assinar as frases correspondentes a cada imagem. Os indígenas aprendem muita coisa observando o dia a dia da aldeia. Eles aprendem com a convivência deles, eles aprendem vendo os irmãos, os pais fazendo na prática, eles aprendem também. Em alguma aldeia há indígena que frequenta a escola, então também acontece. Então, tem indígena que frequenta a escola, tem alguns que aprendem na convivência dos índios, dos pais, dos irmãos. B. Escreva sobre algo que você tenha aprendido, observando os adultos que vivem com você. Então, vocês vão escrever alguma coisa que vocês aprenderam na vossa casa, com os irmãos, com os pais, tá? Então, virando para a última página, estudar é um direito de todos, né? Todo mundo sabe disso. Contudo, assim como existem adultos que não aprenderam a ler e escrever, existem também crianças que precisam trabalhar em vez de estudar. Então, existe em certos lugares aí que as crianças não tem como estudar, eles precisam trabalhar. Então, existe sim em alguns lugares do nosso Brasil. Em sua opinião, como será o futuro de uma criança que trabalha e não vai à escola? O que vocês acham? Então, vocês vão escrever. Encontre as seguintes palavras no diagrama a seguir. Então, vocês vão procurar no caça-palavras essas palavras: escola, conviver, aprender, indígena, diferenças e respeito. Vocês vão caçá-las aqui. Então, por hoje a aula terminou, né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo
Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.